Graça e paz, igreja, vamos nos colocar em pé. 20º culto da série de mensagens Jesus, o caminho para o céu, com o seu subtema de 3 mensagens: o que os salvos desfrutarão no céu. E nós vamos começar este culto proclamando a Deus oferta de amor. Você venha se oferecer. Deus está te esperando. Você oferecer-se a Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado. Estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao seu lado. Estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Ah, Senhor, nós de fato queremos estar com o Senhor, sermos dirigidos pelo Senhor, a crucificar o nosso eu e permitir que o teu querer e a sua vontade seja manifesto na nossa vida por intermédio do Senhor, com fidelidade e amor ao Senhor, sem remorso, sem revolta no coração, sem raiva, mas como ovelhas do seu pasto, que são mansos e humildes de coração, porque o caminho que o Senhor Deus tem para as nossas vidas são caminhos planos, são caminhos eternos. E eu sei que o Senhor Deus nos guia em todos os lugares
porque nós seguimos as tuas pisaduras. Caminho no deserto. Estamos aqui, Senhor, de prontidão, dispostos a servi-lo e a obedecer e testemunhar do seu nome. Tu não é um Deus de longe, tu és Deus de perto e estás aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. És tu, Senhor, o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Esse é um cântico maravilhoso. Eu não sei se você já alguma vez foi tocado por Jesus, mas se não foi, peça para Jesus tocar na sua vida. E com o toque de Jesus na sua vida, transformar o seu viver. E com o toque de Jesus na sua vida, acender no seu coração o desejo de ser salvo por Ele. O desejo de ser perdoado por Ele. O desejo de ser transformado por completo, corpo, alma e espírito. Ser e ter a salvação, a vida eterna, o perdão para os pecados e ser santificado. Assim como está na palavra, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, com este sentimento e este desejo no seu coração, você que está acorrentado pelo pecado, possa receber o toque de Jesus Cristo e ser liberto. Assim como Pedro foi liberto daquela prisão, que Ele possa libertar você da prisão em que você se encontra. Tocou-me. Peça a Jesus. Ele ouve a sua oração, Ele conhece o seu coração e sabe qual é o desejo que você tem, e você receberá o toque de Jesus. Oh, gemado por um peso, oh, quão triste eu andei. Estar na luz, enxergar, estar livre do peso do pecado. Que glória, que maravilha. Continue estendendo sua mão e tocando as nossas vidas, Jesus. Desde que aceitei a Cristo, eu senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei teu louvor. Tocou-me, Jesus,
Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Bem forte, igreja. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, você está livre? Livrou-me da escuridão. O importante não é se sentir livre. Você está livre? Diga amém. Você está livre? Amém. Oh, glória a Deus. É bom estar livre. Livre de quem? Do maligno. Livre de quem? Do pecado, dos vícios e das trevas. Isso é muito importante. Isso é especial. E como gratidão nós louvamos, exaltamos e glorificamos o nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Nos dê a melhor forma e a melhor maneira de agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor Deus fez em nós. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. aleluia, Aleluia, aleluia.
aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por esses momentos aqui na tua casa, Pai. Obrigado pelo teu imenso amor para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por esses louvores que subiram até o Senhor, Pai eterno. Que o Senhor Deus possa estar recebendo com aroma suave, porque antes de estarmos aqui te louvando, nós suplicamos pelos nossos pecados. E eu tenho certeza e creio que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados para continuar na tua presença, porque tu és santo, santo, santo. E cada vez mais devemos, Senhor Deus, santificar as nossas vidas no teu altar. Obrigado, Pai querido, por tantas coisas que o Senhor Deus tem feito, em especial, eu te agradeço pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. E agora eu quero ainda já te agradecer por essas meninas e meninos que irão apresentar esse louvor, que o Senhor Deus também possa estar recebendo com aroma suave, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, por essa igreja, pela mensagem, pelo banquete espiritual que nós vamos participar, que é a ceia. Enfim, eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. As crianças podem estar vindo.
A gente
Gostaria que a igreja se colocasse em pé, estendesse a mão para esse grupo dessas crianças infanto-juvenil, para estarmos orando. Gostaria que o pastor estivesse orando por elas, agradecendo a Deus também pelas irmãs que auxiliaram, pelos pais, pela igreja. Então, eu só tenho que agradecer ao meu Deus e que Deus dê mais oportunidade para ensinar os pequenos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com o coração alegre nós te louvamos. Que dos pequeninos e dos que mamam, tu suscitaste o perfeito louvor. Nós te agradecemos porque esta igreja começou com o ministério infantil. E o Senhor vem nos abençoando ao longo destes 27 anos e meio com esta igreja neste lugar. Muitas vidas já foram alcançadas, libertas, transformadas, muitas famílias salvas. E nós estamos aqui ainda, Senhor Deus, com o mesmo propósito, de sermos testemunhas vivas do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Senhor Deus, quantas crianças deixaram o caminho, mas tem a semente do evangelho guardada no coração. Que, Senhor Deus, estas crianças possam ter uma sorte diferente, que não se afastem dos teus santos e retos caminhos e vivam toda a sua existência a seu serviço para o teu louvor e para a tua glória. Guarde-as, livre-as do maligno, porque teu é o poder, a glória para sempre, em o nome de Jesus. Amém. Esse Deep Lip deve estar gostoso, né? Graças a Deus, louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, mais um culto. 20ª mensagem da série Jesus, o caminho para o céu. E o nosso tema central desta série de mensagens está embasada na Bíblia, no livro de João, no capítulo 14, versículo 6. Amados do Senhor Jesus Cristo, quem se apresenta é o próprio Jesus, que é palavra viva, que é o Logos, que é o Verbo vivo, que é o Verbo encarnado. Então Jesus Cristo está respondendo aos seus discípulos e aos seus seguidores que em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens para que sejamos salvos. Efésios capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Então, amados de Jesus Cristo, está escrito assim, a resposta de Jesus. De Jesus. Respondeu Jesus. Igreja, vamos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda que a sua igreja, a sua denominação, aquilo que tem ensinado você, distanciando você da Bíblia, diz que a sua igreja é a graça, e eu discordo em número, gênero e grau. Jesus é o caminho. Amados de Jesus Cristo, há muitas igrejas na face da terra, já houveram, há e ainda haverão, mas nenhuma delas pode dizer que é exclusiva e que sem esta denominação e esta igreja não haveria salvação. Há quem até brigue pela sua igreja e pela sua doutrina.
E as pessoas se esquecem de examinar as Escrituras. E o próprio Jesus, que respondeu aos seus discípulos e à multidão que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é aquele que é único em salvar, é único em perdoar pecados. E quando ele se dirigiu aos seus ouvintes, discípulos e multidões que o seguiam, a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A religião, amados, que no latim vem do verbo religare, é para religar o homem em Deus, não por intermédio da denominação, mas por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu o convido a assistirem e ouvirem as nossas mensagens da série de mensagens, Jesus, o caminho para o céu. E nós não temos a capacidade de esgotarmos de maneira nenhuma o assunto, que é rico, que é tremendo, que é poderoso e maravilhoso, mas que tem um autor, um salvador, do qual, de eternidade em eternidade, existe e vive eternamente em santidade, em amor, em bondade, em misericórdia, em favor e em perdão. E de que é o dono dos céus. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então, amados de Jesus Cristo, não atenda ao apelo de nenhuma religião ou denominação que diz: sem a nossa denominação ou sem a nossa religião não tem céu. Não é a religião que salva. Só Jesus Cristo salva. Amados de Jesus Cristo, ponha isso na sua cabeça. Olha, eu não estou de maneira nenhuma apelando a você que venha para a denominação batista. Porque aqui, porque sem, não. O meu apelo para você é para que você seja tocado por Cristo, se renda a Cristo e convide a Jesus Cristo para entrar no seu coração e pede para Ele salvação, vida eterna, e pede para Ele perdão sobre os seus pecados, e pede para Ele que escreva o seu nome no livro da vida. E com a salvação, você passa a pertencer a Deus por direito de redenção, porque já o tem, de criação, porque nós somos criacionistas e somos criaturas. E em Cristo nos tornamos filhos de Deus, mas em Cristo, não na denominação. A denominação não salva ninguém. Ela tem a obrigação de proclamar Cristo, de testemunhar de Cristo e de anunciar a todos os povos, a todo o mundo, que só Jesus Cristo salva. Não tenha nenhum ídolo de forma alguma. Tenha a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como nós estamos falando de Jesus, o único caminho para o céu, desperta em nós inquirições, perguntas e muitas vezes até dúvidas, porque nós somos seres mortais.
E às vezes, como Tomé, nós duvidamos. E aí caímos em nós mesmos, ou em si mesmos, e aí nós pedimos perdão a Deus. Mas o que os salvos encontrarão nos céus? O que os salvos desfrutarão nos céus? Eu sei que muitas pessoas são atraídas pelas riquezas gloriosas e maviosas que existem nos céus, como ruas de ouro transparente, rios de cristais, pedras sardônicas, berilo, esmeralda, diamantes, 12 portas de pérolas. Então fala das riquezas dos céus. Muitas pessoas são atraídas aos céus pelas riquezas que se encontrarão nos céus. Mas na mensagem 19 de quarta-feira, nós falamos de que no céu, e é o que de mais glorioso existe no céu, é o Deus presente, é o Deus eterno, é o Deus glorioso, é o Deus trino. E onde Deus está, é céu. Porque não entra pecado. Mas para não entrar pecado no céu, e o homem pecador como é, fruto do pecado, como disse Davi, depois de estar já pagando com a sua família pelos seus pecados, ele pediu a Deus que criasse nele um coração puro, um coração novo, para que ele pudesse ter a alegria da salvação, para que ele pudesse ter a alegria da salvação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E amados de Jesus Cristo, o céu é real, porque Deus é real, não é neste mundo. As pessoas dizem, em alguns lugares onde se encontram, que é o paraíso. E eu quero vos dizer, por melhor que seja o lugar, por mais vislumbrante que seja a sua vista, e por mais cantar de pássaros que há, belezas, flores, frutos, rios, nascentes, cachoeiras, não é paraíso, porque tem pernilongo, tem cobra, tem onça, tem raposa, tem saruê, tem... Mas o lugar que a Bíblia fala é um lugar diferenciado de tudo e todo. É isso que Deus tem preparado para todos aqueles que confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma das coisas que nós temos nesta vida, e graças a Deus que não são todos os dias, se bem que muitas pessoas vivem toda a sua existência sobre a influência do mal, não o mal com U, o mal com L, que é do maligno, e de que sofrem. E o sofrimento se deriva de várias coisas: físico, emocional, social e espiritual. E sofrimento é uma das coisas que não gostamos de ter e de passar. Porquanto, quando estamos sofrendo de alguma dor, procuramos imediatamente o médico que nos receita, segundo os nossos relatos, e depois de se certificarem através dos exames, nos receitam paliativos, se não para curar, mas para amenizar a dor, que da dor vem o sofrimento. E como é ruim sofrer com dores. Nas emoções, há muitas pessoas que sofrem
emocionalmente, ou por um pai, ou por uma mãe, ou uma mãe por um filho, ou um filho por um avô, por uma avó, por um amigo, por uma amiga, pela condição social, pela condição moral, pela condição política em que vive, cujas perseguições priva a liberdade, priva você ser livre para escolher aquilo que você quer ser, e vive debaixo de castas, e por ter uma casta baixa, você vai ser servo a vida inteira, o seu filho servo a vida inteira, o seu neto servo a vida inteira, o seu bisneto, o seu tataraneto, toda a sua descendência, por todas as gerações, sofrendo debaixo do jugo do sistema, sem poder galgar lugar melhores, vivendo à margem da sociedade na pobreza extrema. Causa sofrimento. Gente que é privada da liberdade de ir e vir, de para sair da sua casa ou do seu bairro, tem que pedir autorização para o sistema e justificar a sua saída, por quanto tempo, aonde vai, com quem vai estar, o que vai fazer, debaixo de um sistema rígido, duro, politicamente falando. Isso traz sofrimento. Tantos outros sofrimentos que as pessoas sofrem com moléstias, lepra, câncer, pandemia, epidemia, cólera, peste negra. Quanto sofrimento traz? E através do sofrimento, a angústia, a dor. Amados de Jesus Cristo, a dor, ela é múltipla. Se eu estou com um martelo, vou pregar um prego, e eu estou aqui com uma ferramenta boa, e o prego tem uma cabeça, uma dimensão boa, e eu vou pregar o prego, em vez de acertar o prego, eu acerto o meu dedo. Imagine aí um belotão, aquele que fica polido, Geraldo, que você ficava lá na firma rodando com a lixinha, um belotão lá daquele batendo na ponta do dedo. Que dor! Imagina uma mãe perdendo um filho. Deve doer mais do que uma martelada no dedo. E o perder o filho pode ser de várias formas, de várias maneiras e em vários segmentos. Bom é quando uma mãe perde um filho por uma outra mulher que vai cuidar dele o resto da vida, ou que vai cuidar dela o resto da vida. Mas ruim quando se perde por outras coisas, das quais não nos atrevemos a falar, que sai do eixo, que sai daquilo que é certo, que sai daquilo que é honesto, que sai daquilo que é real. Quanto sofrimento. Então, a palavra de Deus está nos falando que lá no céu, juntos de Deus, o mal não tem acesso. Se o mal não tem acesso, as consequências do mal e do maligno não atingem mais aqueles que estão com Deus. E a palavra de Deus, ela é cheia de textos que nos fala acerca deste lugar onde Deus está e que tem ausência total, eterna de Deus. Já é difícil entendermos, vivermos em um lugar
sem sofrimento e sem dor, e sem a presença e as armadilhas do maligno. Mas um lugar sem sofrimento temporal para paz perfeita, completa, eterna, gloriosa, majestosa com Deus, no lugar não feito por mãos de homens, mas feito por Deus, onde o sofrimento nunca mais fará você passar por momentos terríveis. Já não mais terá tentação. Já não terá mais investidas malignas. Agora livre por completo e com Deus, em um lugar preparado por Ele, que é mais precioso e maravilhoso de todo lugar onde você já esteve, de tudo aquilo que você já vivenciou, viveu e viu, ainda que não presente, mas por imagens, por fotografias, por posts, em que você até disse, isso parece um pedacinho do céu. O amados de Jesus Cristo, há textos na palavra de Deus que nos dão base bíblica para que de fato creiamos e nos coloquemos em Deus e dependemos de Deus e perseveremos em estarmos no caminho de Deus, protegidos por Deus, guardados por Deus, amparados por Deus, perdoados por Deus e salvos por Deus, para que quando terminar essa lida, quando terminar esta vida, estarmos assim como aquele que lá no Calvário, quando confessou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, recebeu do Salvador, hoje mesmo estarás comigo. Jesus fala paraíso, o que conhece o lugar. Nós intitulamos e esperançamos um lugar acima de todo lugar, um lugar sem pecado, um lugar santo, um lugar glorioso, um lugar maravilhoso com a presença de Deus, com a presença do Deus Salvador, Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo de Deus, o Paracletos, o Consolador real, na presença dos anjos, dos arcanjos, dos serafins e dos querubins, dos santos profetas, dos apóstolos de Cristo. Eu posso vos dizer por fé do meu pai e da minha mãe, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador, habitação eterna, habitação gloriosa de Deus. Em Isaías, capítulo 25, versículo 8, Isaías, capítulo 25, versículo 8, está escrito: olha só quantas coisas nos são tiradas quando nós nos entregamos a Jesus. Ele tragará a morte para sempre. O que nos traz sofrimento? A morte. Quando perdemos os nossos pais, quando perdemos os nossos filhos, quando perdemos os nossos parentes, quando perdemos os nossos irmãos em Cristo, a morte já não existe mais. A morte foi tragada, foi exterminada. O soberano Senhor, nós estamos falando do Senhor dos exércitos, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, majestoso, glorioso, eterno, santo, que é Ele que está dizendo que não haverá mais sofrimento. Quem dá risada quando sofre aqui? Será que a senhora, irmã Josineide?
Mas mais ri quando alguém sofre, né? Pecadora. Mas não terá sofrimento mais, porque a morte já não existe mais. A zombaria do seu povo foi o Senhor quem disse. Amados, Jesus Cristo não é o homem Sérgio de Oliveira Salvádio que está falando. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está falando na boca do profeta dele. Que estas coisas acontecerão. E como isso é possível? Se creres, verás. Você precisa crer. Porque, independente de você crer ou não, é real. Independente de você entregar a sua vida ou não, Deus é real. Deus existe. Deus é eterno e glorioso, santo, em amor, em graça e misericórdia, que providenciou a salvação para você, para que você pudesse receber a salvação, o salvo-conduto e receber o título de cidadão do céu. E quando você partir desta vida, você estará com Deus por todo sempre. Há vida depois da morte para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Mas você pode ficar da forma como você está e não acreditar em nada destas coisas, o que não faz delas reais e verdadeiras, puras, santas e eternas. Mas há uma possibilidade de você mudar o seu destino. Há uma possibilidade de você mudar a sua vida. Há uma oportunidade de você receber de Deus um presente que vai lhe custar ter fé em Deus. Tem gente que tem fé em pedaço de pau, em pedaço de pedra. Mas por que não ter fé no Deus invisível que está em João capítulo 4, versículo 24? Olha só o que está escrito em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Você viu que Espírito que é? Não é em letra minúscula. É santo. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para você ir para o céu, é necessário que você creia que Jesus é Deus. É necessário que você creia que Jesus é o Cristo. É necessário que você entregue a sua vida a Jesus e tenha seu nome escrito no livro da vida. E aí ele, além de tantas bênçãos que ele dá, e as primeiras são as mais tremendas, porque lá em Romanos capítulo 3, 23 diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então há uma separação do homem natural, que é aquilo que Davi disse, em pecado me concebeu o meu pai e minha mãe. Consciência de pecado, pecou, errou, pediu, torna-me a dar a alegria da salvação, porque sabe que com Deus não tem sofrimento, com Deus não tem morte, com Deus tem paz, com Deus tem alegria, com Deus tem vida em abundância, vida eterna, vida gloriosa, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. O salário do pecado é morte sem Cristo. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tem a promessa de não ter mais sofrimento, de não ter mais dor, de viver para sempre com Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 5. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 4 e 5. Para uma herança
que jamais poderá perecer. Olha só, o mal já não existe mais. Sem o mal não há mácula. Sem o mal não há maldade. Sem o mal não há mais sofrimento. Ou desvanecer, acabar de uma névoa, exterminar e acabar. Não permanece. Essa herança está guardada. Não é aqui na Igreja Batista em Parque dos Camargos, em Barueri, no Parque dos Camargos, a Rua Gabriela, número 317. Não está em denominação nenhuma. Não está no Vaticano. Não está em lugar nenhum, humanamente falando. Está onde? Nos céus. Para quem? Para todo aquele que nele crê. A salvação é universal, não é do Macedo. Ela é universal. É para todo aquele que nele crê. E é necessário que você creia. Porque se você não crer, você não vai ver. Você não vai estar. Porque há um pagamento que está estipulado e que é para todo o homem. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, assim todos pecaram. Então você tem um salário. Qual é o salário seu? A morte. Mas a morte é em 2 estágios. Quais são os estágios, pastor? Física e espiritual. Todos vamos passar pela morte, a não ser aqueles que estão selados por Deus para arrebatamento da igreja, que vão ser arrebatados por Deus, e no abrir e fechar de olhos terão uma transformação. Eu tenho certeza que essa transformação é uma morte instantânea para uma instantaneidade de uma vida eterna para todo sempre, sem ter um sepultamento, mas nos ares ser transformado por Deus. Mas todos nós que não fomos arrebatados vivos, enfrentaremos a morte. E a morte traz medo. Quem diz que não tem medo de morrer, não está bem, precisa procurar um psiquiatra, porque psicanalista e nem psicólogo não dá jeito. Deus nos deu instinto de sobrevivência. A vida é um dom inefável de Deus e viver é maravilhoso. Ele nos deu vida para que a gente vivesse abundantemente, mas o que Ele tem preparado para nós é mais do que essa vida abundante. Ele tem um lugar onde não tem sofrimento, onde Ele está presente eternamente, e que você pode estar lá se creres. É necessário que essa transição seja através da fé, que é dito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, Alex. Hebreus capítulo 11, 1 e 2. Fé. Todos nós temos fé. Uns fé de mais, uns fé de menos. Mas todos nós temos fé. Olha só, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, mas que pela fé veremos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Está lá em Gênesis 12, 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Abraão é o pai da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que você tenha fé. E se ela for do tamanho de um grão de mostarda. Então, amados de Jesus Cristo, não tem fezinha e não tem grandona. Existe uma fé genuína no Deus Todo-Poderoso que lhe dá a garantia e a certeza de que você foi salvo por Ele e estará com Ele por toda a eternidade. Ainda que eu fale em inglês aqui e use a expressão forever, para sempre, não tenho capacidade intelectiva para dizer a nenhum de vocês que estão presentes, nem a nenhum de vocês que me acompanham
nas mídias sociais, nem na nossa rádio web www.radio7ibpc.com. Não tenho como, não sei o que é para sempre, porque sou um ser falível, mas tenho uma promessa muito maior daquilo que nós experimentamos até então. Amados de Jesus Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Ó, porque ainda nós sofremos. Passamos por uma pandemia aí. Perdemos muitos queridos. Olha só, o último inimigo a ser vencido será a morte. O maligno já foi vencido aqui, mas a morte ainda não. Mas se nós continuarmos em 1 Coríntios capítulo 15, de 33 a 57, nós vamos ver verdades bíblicas que nos dá embasamento com promessas de Deus para fortalecermos a nossa fé e esperançarmos em Cristo e andarmos no caminho, que é o caminho da vida abundante em Cristo. Não se deixem enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar. Por alguns são ignorantes, e esse ignorante aqui é desconhecimento, tá? Não vai achar, não tem nada a ver com braveza, tá? Quanto a Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que nasce, o que você semeia, não nasce, a não ser que morra. Se o grão de trigo não morrer, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. É um corpo sem sangue. É uma vida não carnal, é uma vida espiritual. Mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta, nós vamos ser sepultados. Mas os que são cremados não ressuscitarão? Ressuscitarão também, porque há uma parte do nosso corpo que não tem nada que destrua. E aquele pozinho, aquela cinza que as pessoas jogam aí nos oceanos, nos rios, nos vales, montanhas, em parques públicos, é esse osso que é moído, então é a poeirinha, porque o resto é tudo consumido. Ali está a sua essência. Ali é aquilo que volta para o juízo ou para a eternidade. Mas Deus lhe dá um corpo, e aqui é incorruptível, segundo a vontade dele. Eu não escolhi ser filho da dona Isabel e nem do seu Hermínio Salvade, e de carregar o DNA deles. Eu não escolhi ser calvo e gordo. Eu não escolhi ter esse narigão. Mas eu estou aqui, louvado seja Deus, eu estou vivo. E aqui é porque o meu pai escolheu a minha mãe, que decidiram ter filhos, e eu apareci aqui, ok. Sou isso daqui. Meus pais eram imperfeitos, mas Deus é perfeito. E tudo aquilo que Deus faz é bom. Deus, quando fez o homem, criou o homem do pó lá da terra, de tudo aquilo que ele viu que era bom, ele disse do homem que era muito
bom. Agora você imagina a beleza do homem Adão, sem pecado, no paraíso. Agora vocês, héteros, eu estou vendo um moço ali de bigode, Rodrigo, imagina a Eva como que era. A beleza de Eva. Adão ficou deslumbrado. No seu deslumbre, ele disse, agora você será chamada varoa. Agora imagina o corpo transformado que nós teremos, cuja Deus, o próprio Deus, segundo o seu querer, segundo a vontade para a sua glória, confeccionará para estar com ele nos céus. Você imaginou, Marcos? Se vai ter cabelo ou não, não interessa, eu vou estar com Deus. Já imaginou, Davi? Estar com Deus. Não sofrer mais. Estar com Deus. Não morrer mais. Estar com Deus. Não pecar mais. Naquela primeira cantata do Salt, aquela menininha do Valdívio, que hoje é marombadinha, né? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, meu Jesus veio avisar, pois o céu é um lindo lugar. E ela dizia, eu quero ir lá. Eu também quero ir lá. Mas Deus dá um corpo segundo a vontade dele, dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Um modelo de corpo daquele que criou o universo. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne humana e vermelha. Os animais têm outra, carne vermelha ou carne branca. Os bovinos, carne vermelha. Os suínos, carne branca. Mas o sangue é vermelho. As aves, outra textura, outras fibras, diferente da carne branca, do suíno e da vermelha do boi. É branca, mas é diferente da do porco. É Deus que criou assim. E os peixes outros. Nós temos peixes de carne vermelha, nós temos peixe de carne salmonada, não é nem vermelha e nem rosa. Nós temos carne de muitas cores, de seres marítimos, de seres anfíbios. É Deus que fez assim e viu que era bom. Há corpos celestes. Os anjos. E corpos celestes nós podemos ver no céu dos astros. Fragmentos, pigmentos. E celestes. O anjo de uma forma, como está lá em Hebreus 1,14. Os querubins, os serafins. Isaías viu na visão de Isaías, com duas asas voavam, com duas asas cobriam o rosto e com duas asas cobriam os pés e diziam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. No céu há corpos celestes diferentes.
E Deus faz da forma como quer. Na transfiguração, queriam se fazer 3 tendas. Foram reconhecíveis aqueles que ali estavam. Mas é Deus que se encarrega de... Qual o corpo que Deus vai me dar? Um corpo celeste. Para que neste corpo celeste, neste lugar celestial, eu esteja com Ele por todo sempre. Não estou preocupado de como vai ser o meu corpo. Nem estou preocupado de como eu vou estar lá. Eu creio que pela graça de Deus, nos méritos de Jesus Cristo e pela fé que tenho em Cristo, sou salvo. E estarei lá. E você? Essas questões são questões pessoais. Independe do querer. Mas se eu tenho fé, eu me coloco para estar dentro dos padrões para ser aprovado por Deus. Não é porque eu estou salvo que eu vou empurrar a salvação de barriga. 41. É até 57 só. Fica tranquilo que é Bíblia, tá? Um é o esplendor do sol. Outro, o da lua. Outro, o das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Os cientistas dizem que a lua, que há corpos celestes, que nós vemos o brilho dele, que há anos, milhões de anos-luz, já não existe mais, mas que o seu brilho está chegando agora até nós. Isso é a ciência que diz. Mas a Bíblia diz outra coisa. 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Mas o que ressuscita é imperecível. Não adoece mais. Não, Geraldo, não tem problema com o fêmur. Não tem problema com a junta. Não tem mais esse negócio de prótese. É para sempre. E aqui a gente chega num determinado tempo, além lá da Coca-Cola que a gente toma e de tantas coisas que a gente fez durante a nossa vida, né? Os ossos se desgastam. Tem que se colocar a prótese. Um ortopedista mariliense disse para mim: pastor, o senhor tem que trocar os seus 2 joelhos. Olha, o senhor não pode ficar em pé. Fique o mínimo possível em pé, porque a sua artrose é número 5. E a dor nos ossos é tão terrível, pastor, que nem morfina tira esta dor. Mas no céu não tem morfina. Lá eu posso ficar em pé. Se Deus me deu asas até voar, eu posso. E é por todo sempre. É semeado em desonra. Por que em desonra? Porque todos morrem em Adão. Mas nós seremos vivificados em Cristo. Nascemos e a gente é na fraqueza. E ressuscita em poder. Poder de viver para sempre. E viver para sempre com Deus. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Você que gastou tanto dinheiro com a Helena Frankenstein para preservar a sua pele, você que passa botox, você que lá não vai ter acne, lá não vai ter espinha, lá não vai ter manchas no rosto, lá não vai ter pelanca, lá não vai ter ruga, para sempre, sem banha, sem artrose, sem artrite, sem gastrite, sem diabetes, tardibetes, noitibetes, madrugadabetes, um corpo incorruptível. Ai, que dor nas costas, ai, que dor na cabeça, ai. Jordânia,
Pastor, manda um remédio para mim aí, pastor. Não vai ter comprimido, não vai ter mais semente de sapucaia, é de sucupira. Tem que cortar em 4, cortar em cruz, ferver em 200 ml de água e tomar durante o dia sucupira. Se você não tomar a sucupira, você pira de tanta dor, aqui, ali, acolá. Fica velho. É corpo espiritual, a corpo natural, mas é espiritual, 4:5. Assim está escrito: o primeiro homem tornou-se um ser vivente. O último Adão é espírito que dá vida. Por quê? Ele se fez carne, morreu em uma cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E disse a Tomé: toca aqui e põe o dedo no meu lado. Amado Jesus Cristo, você já leu a Bíblia? Se não leu, está perdendo. Porque eles estavam em um lugar fechado. E Jesus Cristo apareceu no meio deles. De que forma? Atravessou a parede ou atravessou o telhado? É um corpo sem sangue. É um corpo espiritual. É um corpo glorificado. Mas comeu um peixe e um favo de mel. 4:6. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Em pecado me concebeu meu pai e minha mãe. Depois dele, o espiritual. Processo. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Veio buscar e salvar o que se havia. Eu estava fui com, e agora eu estou com, vivo não mais eu, mas, e a vida daqui agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. Então, é pela fé. Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Então, aí vem a semelhança, não o clone, né? E os que são dos céus ao homem celestial, parecido com Jesus, o Filho do Homem. É por isso que tem um cântico que nós cantávamos, cantávamos assim: quero ser parecido com Jesus. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem de Cristo, o homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. É uma transformação de Deus. Eis que eu digo um mistério. E o mistério, eu digo mistério, e não tem nenhuma língua estranha nesse mistério, tá? É aquilo que a gente não pode compreender, como é o processo, de que forma, como será. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É aquilo que nós falamos acerca do arrebatamento. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, aí agora ele é mais claro, é do arrebatamento que ele está falando. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, estamos vivos, seremos transformados com um corpo espiritual, com um corpo incorruptível. 5:4. Pois é necessário o que é corruptível ser revista da incorruptibilidade, e o que é mortal ser revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: quem é o inimigo a ser vencido? A morte será tragada.
outro autor. Mas a mesma expressão para o extermínio da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Não existe mais. Nós estamos com Cristo. O último inimigo foi vencido. O aguilhão da morte é pecado. Não há mais pecado. Então acabou o poder lá da morte. E o poder do pecado é a lei. Isso é muito importante para entender. Aqui dá um estudo maravilhoso sobre isso. A lei mata. A graça traz vida. 57. Mas graças a Deus. E esse graças a Deus aqui é aquele graças a Deus que sai do fundo da alma. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque em Cristo somos revestidos da incorruptibilidade. Salvos, eternamente salvos. Não por sermos membro da Igreja Batista, Adventista, congregação, assembleia, metodista, é por termos confessado que só Jesus é o Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, ausência de sofrimento e mal. No céu não haverá mais injustiça, dor, tristeza, choro ou morte. Deus enxugará do rosto toda lágrima. Ludmila, nas cantatas, ela chora, mas o choro é de alegria, e eu fico de olho em tudo que acontece. Ela foi, ela abraçou, ela chorou. Então isso já não acontecerá mais, porque a saudade nos faz chorar. Mas no céu não tem adeus. A morte já foi vencida por Jesus Cristo, nosso Deus. O maligno, que já está julgado, já está lançado no lago de fogo. E a morte, que ainda estava viva, morreu. Você já entendeu o que é a morte? Morrer. Então a morte tem vida. Se ela não tivesse vida, ela não levaria ninguém com ela. Então a morte morreu. Quem tragou a morte? O próprio Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. É um novo sistema, é um novo ciclo, com uma nova maneira de viver, com um novo corpo, em um novo lugar. E esse lugar não tem pecado. E quem está lá é Deus. Quem está lá é Jesus. Quem está lá é o Espírito Santo. Anjos, arcanjos, querubins e serafins, santos profetas, discípulos, todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo. E você, que recebeu a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Você que crê, você que recebeu a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você é um cidadão dos céus. Você nasceu para morrer uma só vez e viver eternamente como um Cristo. E é você que escolhe o que você quer. E para você estar, basta crer. E para que você não esteja, continue da forma como você é, incrédulo, ateu e à toa. Vamos orar? Santo Deus, eu quero agradecer ao Senhor, no santo e eterno e glorioso nome de Jesus, porque o tempo da mensagem é o tempo de Deus, não é no tempo dos agoniados. Não é do tempo daqueles que não suportam ficar mais do que meia hora na tua presença e na tua casa. Como ficarão eternamente nos céus com o Senhor? É o tempo que está no Kairos de Deus para se entregar uma mensagem que tenha começo, meio
Enfim, nós te louvamos por estarmos na tua presença, na tua casa e com o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia e por este lugar que denominamos céu, cuja a tua presença é santa, eterna e incorruptível. Louvado seja o Senhor no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos guarde de todo o mal no nome de Jesus.